Olá pessoal, shalom, boa noite, bem-vindos, bem-vinda, sejam muito bem-vindos nessa segunda-feira, dia 3/7. Entramos no segundo semestre e vai ser um segundo semestre, como eu falei na última semana, eu creio, de frutificação dobrada. Vamos fazer o dobro daquilo que fizemos no primeiro semestre. Em nome de Jesus, eu creio isso. Eu tenho essa convicção e isso cresce dentro de mim. E eu declaro isso sobre a sua vida, já nesse início aqui, para que você realmente, de tanto ouvir, você creia, você desenvolva essa fé e esteja realmente predisposto a fazer o dobro, a multiplicar 2 vezes nesse segundo semestre tudo aquilo que você fez no primeiro semestre. De repente, você fez muita coisa boa, teve muito retorno em todas as áreas da sua vida. Então, que nesse segundo semestre seja um mês de dobrada, seja um semestre de dobradas oportunidades e frutificação sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome poderoso de Jesus. E aqui a gente vai conversar hoje, Deixa o Instagram trabalhar aqui, avisar para a galera que a gente já está aqui esperando. Estamos esperando aqueles que vão participar conosco. E eu creio que será um tempo bem oportuno para compartilharmos aquilo que é a revelação profética do mês, que vem para somar na nossa vida. Mestre, para que eu preciso entender revelação profética? O que é revelação profética, querido? Nós vivemos, caminhamos dentro do calendário gregoriano. O que é o calendário gregoriano? É o calendário que nós conhecemos. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Isso é o calendário gregoriano. É um calendário que foi instituído pelo homem. E existe o calendário bíblico, o calendário de Deus. Dentro do calendário de Deus, nós estamos no ano 5.783. No calendário do homem é o ano 2023. No calendário de Deus é o ano 5.783. E nós entramos agora no mês de Tamuz, que se refere à tribo de Ruben. Quando você olha para as tribos, quando você vê as tribos de Israel, são 12 tribos que existem em Israel. Então, cada tribo faz referência a um mês. Cada tribo de Israel faz referência a um mês. Então, há todo um significado profético que vem acompanhando cada um dos meses. E por que te importa? Por que é importante você entender, compreender essa revelação? O que acontece? Os meses, eles não são iguais. Então, existe sempre algo acontecendo nos meses. E dentro dos acontecimentos, o que acontece? A revelação profética, aquilo que Deus vem trazendo como revelação para o seu povo, quando ele está disposto a aprender sobre isso, o que vai acontecer? Quem antecipa governa. Escreve isso e leva isso para a sua vida. Quem antecipa governa. Eu aprendi isso anos atrás com um mentor e eu guardo isso para a minha vida. Quem antecipa, quando você espera algo acontecer, você já está atrasado. Agora, quando você se antecipa, é quando você sabe. Então, quando você pega a revelação profética do mês, você já sabe aquilo que provavelmente, aquilo que está tendo uma ocorrência para esse mês. Então, você consegue antecipar, porque você sabendo o que Deus tem para você nesse mês profético. Então, é justamente nessas áreas que o inimigo vai tentar tocar a sua vida, é nessas áreas que o inimigo vai tentar roubar de você, travar a sua vida. E quando você sabe disso, quando você sabe das áreas que o inimigo vai atentar contra você, você fica preparado para poder realmente, contra-atacar. Shalom, Cleide, seja bem-vinda. Aí, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos dessa compreensão. Essa compreensão ela vai nos enriquecer. De repente, no início, quando você começa a entender isso no início, fica meio que vago ainda, Mas depois que você passa 1 ano caminhando nisso, 2 anos caminhando nisso, você vai entender que você não está mais preso a um calendário humano, mas que você começou a se mover no calendário de Deus. E quando você entra no calendário de Deus, é como se você entrasse em um rio. E o rio, querido, ele não é estático. O rio não é estático. O rio, as águas estão sempre se movimentando, as águas estão sempre se renovando. Então, quando você começa a buscar a compreensão do significado, daquilo que Deus tem para cada mês, o que você vai experimentar, é um movimento constante na sua vida. Você vai começar a andar alinhado com os céus e não vai ficar tão
tão preso àquilo que acontece aqui na Terra. E quando você vê acontecimentos acontecendo, coisas acontecendo à sua volta, você já tem uma direção profética e você consegue antecipar todo e qualquer ataque que o inimigo tiver. Então, vamos lá. Hoje eu quero compartilhar um pouco, tá? Não tem como explorar tudo aquilo que é a revelação, mas vamos compartilhar alguns fragmentos aqui para que você possa começar a ir degustando isso, mastigando isso e ver se isso faz sentido para a sua vida. Eu creio que vai fazer sentido e dentro do sentido que isso fizer para a sua vida, querido, vá aplicando, seja sábio, sabe? Semana passada a gente falou aqui sobre estar enraizado, tempo de frutificação. Eu só posso frutificar se eu dou fruto. E uma passagem que me chamou muita atenção, né, e eu tenho refletido muito, meditado muito em cima dessa passagem, é a passagem do semeador, que está lá em Lucas 8, verso 13, 14 e 15. O que acontece? A pessoa, todo mundo que recebe a palavra de Deus, né, normalmente você vai ver a pessoa recebendo a palavra com muita alegria. Sempre há muita alegria quando se ouve a palavra, quando se entende os mistérios, né, aquilo que está sendo falado. Há uma alegria no coração, não tem como negar isso, sabe? Porém, o que acontece no segundo momento? É o que importa. Depois de receber essa palavra com alegria, o que acontece? É isso que precisamos nos atentar. Porque depois de receber essa palavra, você volta para o seu dia a dia, você vai voltar para aquilo que é o seu a fazer. No momento que você volta para isso, você guardou a palavra, né? Você foi à boa terra onde a palavra foi semeada e ela vai germinar e produzir frutos, vai cumprir propósito, ou você é apenas, sabe, uma terra cheia de pedras ou cheia de espinhos, onde nenhuma das sementes, das palavras que estão sendo liberadas, elas conseguem realmente vingar, frutificar. Então, entendendo isso aqui, querido, por que eu reforço isso que já falamos, né? Por quê? Porque é importante, eu vou compartilhar com você algo aqui que é bíblico, e é da palavra de Deus. Então, se você toma isso e começa a caminhar dentro disso, o que você vai experimentar na sua vida, sabe, é ver realmente uma ação dos céus acontecendo no seu dia a dia. E é isso que eu quero declarar sobre você. Então vamos lá. O que acontece? Nesse mês, né, cada mês ele tem um significado, cada mês ele tem um ponto onde há uma ênfase maior. E uma ênfase maior que fica para esse mês, esse é um mês para guardarmos os nossos olhos e o nosso coração. Mês para guardar os nossos olhos e o nosso coração. Porque, veja bem, tudo aquilo que passa pelos seus olhos pode mexer com o seu coração. Tudo que toca tudo que os seus olhos veem pode tocar o seu coração. E se toca o seu coração, pode contaminar o seu coração. Então esse é o mês para guardar os seus olhos. Guardar os seus olhos. Se os seus olhos estiverem sendo olhos bons, querido, olhos bons, sabe? É mês para desenvolver um olhar bom, mês para trabalhar, sabe? Para vermos as coisas, sabe? De uma maneira não pessimista, porque há muito de um olhar pessimista, de um olhar carregado, de um olhar negativo. Então esse é um mês para guardarmos os nossos olhos, mas também para guardar o nosso coração, né? Estamos entrando em Israel, agora está entrando o que? Na estação. Qual estação? A estação lá é o verão. Então veja, na estação do verão, tudo o que nos chama é para uma visão. Então é tempo de renovarmos a nossa visão. É tempo de limparmos a nossa visão. É tempo de termos a nossa visão, não a nossa vista, mas a nossa visão limpa, né? Lavada, tocada, para que realmente possamos ver e ver direito, né? Quando você vê, por exemplo, lá em Lucas 24, no verso 16 fala o quê? Fala dos dois discípulos no caminho de Emaús. Os dois discípulos no caminho de Emaús, o que acontece? Jesus tinha acabado de morrer, aqueles discípulos, eles pegam e eles se distanciam. Só que o que é interessante? Eles eram discípulos. A palavra não fala que eles eram seguidores, eles eram discípulos. Eles se afastaram do lugar onde os outros discípulos ficaram. Dois apenas fazem isso. Aí o que acontece? A palavra fala que Jesus se aproxima deles na estrada para Emaús, porém Jesus ele não se revela. Eles vêm, eles olham, mas eles não conseguem reconhecer Jesus, e Jesus vai caminhando ao lado deles, eles vão conversando, até que acontece algo. No verso 16, veja bem,
A palavra fala assim, os olhos deles, porém, estavam como que impedidos de reconhecê-lo. Ou seja, Jesus caminhava com eles, eles não conseguiam enxergar, eles não conseguiam ter clareza que aquela pessoa que estava caminhando com eles era o próprio Jesus. Eles não conseguiam perceber, porque a visão deles estava embaçada, estava enevoada. Aí, no verso 31, olha que maravilhoso, porque Jesus vai caminhando juntamente com os homens, né, com os discípulos na estrada de Emaús. Aí o que acontece? Ele senta, né, eles convidam ele para parar, para fazer uma refeição, porque já era tarde, e a palavra fala que Jesus se assenta com eles para fazer essa refeição. No momento, né, que eles vão fazer essa refeição, a palavra fala que Jesus ali, ele pega o pão e no momento que ele parte o pão, os olhos daqueles homens se abrem. Né, verso 31 fala assim, então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E o reconheceram. Nesse momento ele desapareceu. Então você vê que existe uma ênfase nesse mês para guardarmos os nossos olhos. Guardar os nossos olhos de toda concupiscência, de tudo aquilo, querido, que pode despertar desejos, sentimentos, ambições no nosso coração que vão, trazer contaminação. É um mês para guardar o nosso olhar. Se eu guardo o meu olhar, eu estou guardando o meu coração. Então é um mês para ponderar sobre aquilo que eu estou vendo, sobre aquilo que está vindo até mim. Nós vivemos uma era, né, de muita facilidade, de muito acesso. Antigamente, veja bem, homens e mulheres, né, isso fica para homens e para mulheres. A pornografia era uma coisa meio que restrita. Hoje a pornografia é algo muito fácil, de muito fácil acesso, porque uma pessoa pode mandar isso pelo seu WhatsApp, você pode ficar consumindo isso. Você pode ter N maneiras aí de acessar um conteúdo desse que está te destruindo. Então, guarda. Mestre, só pornografia não. A pornografia é uma das coisas malignas que realmente destrói. Destrói a mente, destrói a alma de uma pessoa, vai destruir o ser integral dessa pessoa inteira. Ela vai ficar escrava disso. Então, guarde os seus olhos. Se você guardar seus olhos, você vai guardar o seu coração. Aí, olha que interessante. Em João 12:40, o que o texto fala? Fala assim, o Senhor cegou seus olhos. O Senhor cegou seus olhos e endureceu o seu coração para que seus olhos não vejam e o seu coração não entenda. Olhos cegos não conseguem ver. Se não conseguem ver, o coração não consegue entender. Não entenda e não se voltem para mim e nem permita que eu escure. O que isso mostra, querido? A cegueira nos olhos leva à dureza do coração. Um coração de uma pessoa sempre vai se endurecer porque os olhos dessa pessoa não tem uma visão clara, uma visão limpa, uma visão perfeita. Então, toda pessoa que tem um olhar distorcido, um olhar contaminado, o coração dessa pessoa vai se endurecendo. E um coração duro, querido, é impossível de haver uma frutificação. Né? Lembrando que nós estamos falando do quê? Da revelação profética desse mês. E esse é um dos pontos principais. Cuide dos seus olhos. Cuide dos seus olhos. Blinde os seus olhos. Cuidado com aquilo que está sendo colocado diante dos seus olhos. Nós temos duas portas de entrada, olhos e audição. Olhos e audição. Né? Cuidado com aquilo que você olha. Cuidado com aquilo que você coloca diante dos seus olhos para não contaminar a sua vista. Cuidado com a distração. Cuidado com a tentação. Né? Cuidado com a concupiscência dos olhos. Mateus 18:9 fala assim, se o seu olho te faz pecar, arranque-o e jogue fora. É melhor entrar na vida eterna sem um dos olhos do que ser lançado no inferno com os dois olhos. Ou seja, se o seu olho te faz pecar, querido, se você sabe que você tem determinadas coisas que quando são colocadas diante dos seus olhos, isso te leva a uma ação de pecado. Uma coisa que vale a pena ressaltar o que acontece. Todos nós podemos ser tentados e vamos ser tentados. Ser tentado não é pecado. A questão é ceder da tentação para o pecado. Né? Ceder da tentação para o pecado. Até Jesus foi tentado. Quando você vê as Escrituras, até Jesus foi tentado. Se até Jesus foi tentado, eu e você também vamos ser. Porém, veja bem, ceder à tentação, esse que é o problema. Então, se guarde da concupiscência. Se guarde, né? Se o seu olho te faz pecar, arranca. O que te faz pecar? É interessante porque muitas pessoas, elas gostam de brincar,
flertar com aquilo que está colocando a vida delas em risco, a vida espiritual delas em risco, mas a vida do ser integral também, corpo, alma, mente, coração e espírito, sabe? Estão sendo tocados de uma forma maligna, porque pessoas estão brincando com coisas que não se devem brincar. Então não brinque, querido, não brinque com aquilo que é colocado diante dos seus olhos. Cuidado com a distração, não se distraia. 1 João 2,16, olha o que fala. Porque o mundo oferece apenas o desejo intenso por prazer físico, o desejo intenso por tudo que nós vemos. Né? Para você desejar algo, você tem que ver. Então, cuidado com aquilo que o mundo tem colocado diante de você. Cuidado com os pratos que o mundo tem tentado te servir. Há um desejo intenso por tudo aquilo que nós vemos e o orgulho de nossas realizações e bens. Isso não provém do Pai, mas do mundo. Cuidado com aquilo que os seus olhos estão vendo. Esse é um mês que não é para nós andarmos por vista, sabe? É um mês para desenvolver um nível maior de fé. Você só pode desenvolver um nível maior de fé se você realmente estiver, sabe, com a sua Bíblia Flix paga. O que é pagar a Bíblia Flix? Né? É fazer uma assinatura da Bíblia, querido. Faça uma assinatura, compre uma Bíblia nova, vá ler as Escrituras, se alimente das Escrituras. Ouça aquilo que edifica a sua fé. A fé vem por ouvir a palavra de Deus, por ouvir as palavras de Jesus. Então comece a ouvir a palavra de Deus, se predisponha. Para quê? Para aumentar o seu nível de fé durante esse mês. Porque esse é um mês para romper com toda a incredulidade. Né? E aí eu quero encerrar por aqui, sabe? Essa parte de hoje, quarta-feira, às 18h30, a gente volta e vai dar mais uma pincelada no significado profético, na revelação profética desse mês. Mas eu quero que você pare, sabe, por um momento, que o Espírito Santo, onde você está, o Espírito Santo toque a sua vida, toque o seu coração, e ele te faça entender, que ele traga a você entendimento, clareza, para que você possa ver aquilo que tem consumido, que os seus olhos têm consumido e, consequentemente, tem contaminado o seu coração. Aquilo que contamina o seu coração, contamina o seu corpo, querido. Só que veja bem, há uma outra passagem onde Jesus fala: se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Há luz ou trevas dentro do seu corpo? Tem pessoas que elas vivem em um sentimento de mal-estar, mas por quê? Tudo culpa daquilo que os olhos têm consumido. Então, o que você tem consumido, querido, o que você tem colocado diante dos seus olhos, isso tem enchido o seu corpo, ou de luz, ou de trevas. Então é hora de parar e rever. Estamos apenas começando o mês, dia 3/7. É um mês inteiro, é a revelação profética do mês. Se fez sentido para você, eu quero que você deixe seu comentário aqui e compartilhe com 3 pessoas. Pessoas que precisam, sabe, ter um despertamento para poder realmente limpar a sua visão, corrigir a sua visão, sabe? E caminhar de uma forma mais preservada ao longo desse mês. Então, quarta-feira, às 18h30, a gente vem aqui para compartilhar mais um pouco sobre a revelação profética desse mês, que tem muita coisa, muita coisa. Agora, se você quer, né, pegar isso de forma integral, você me chama no direct, que aí eu passo para você como que você pode ter toda a revelação profética desse mês, sabe? Porque dentro da Escola do Mestre nós vamos ter hoje, né, toda segunda-feira tem uma aula dentro da Escola do Mestre. E nessa escola, né, na segunda-feira, hoje, nós vamos falar sobre a revelação profética do mês, só que o quê? De forma integral. É mais ou menos umas 2 horas e meia de aula de conteúdo, onde a gente vai mastigar cada um dos pontos, parar, refletir, né, e para quê? Para abraçar isso e caminhar em cima disso, sabe, de forma intencional. Então Deus abençoe você, né? Deixa aí seu comentário, compartilha e quarta-feira, 18h30, estaremos aqui compartilhando mais um pouco. Então Deus te abençoe, shalom, shalom.